Salve, salve pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Matemática. Meu nome é Lucas Gotardo, sou professor de matemática da região de Londrina, no Paraná, e hoje nós vamos aprender a ideia dos nossos logaritmos. Vamos lá! Pessoas, antes da gente ir para a nossa aula de log, eu preciso que você tenha em mente as propriedades de potenciação, de radiciação, de equação e função exponencial, tá? Então vou deixar aqui no card nessezinho. Se você não viu uma dessas aulas ainda, assista, tá bom? Tem todas no canal aqui, que aí você vai conseguir entender melhor a parte do log. A lista de exercícios, sobre isso é importante também, tá na descrição do vídeo, tá? É o link que tá escrito lista de exercícios, clica, você vai ser direcionado a um canal do Telegram, e lá tem várias listas, não só essa daqui. Resolva antes de você assistir a resolução dessa lista, que também se encontra aqui no canal. E aí, última coisa, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece que vai fazer um processo de vestibular ou do Enem, e também a parte lá que está no ensino médio que tem dificuldade com esse conteúdo. Até se você for um professor de química e sabe que você vai utilizar isso mais para frente, compartilhe com seus alunos, porque eu tenho certeza que vai ajudar você na sua aula e também eles lá, ok? Vamos para a parte do log aqui então. O que você precisa entender é que o log é só um jeito de reescrever aquelas equações exponenciais, a nossa potenciação. É só uma outra maneira de você conseguir reescrever aquele número lá, tá? Então a primeira coisa que você precisa considerar, ó, são dois números A e B, que a gente fala que são números reais, tal que esse B aqui ele vai ser um diferente de 1, porque é a condição para que exista o valor do log. A gente vai chamar, ó, o log de A na base B, o expoente x. Então aqui automaticamente vai acabar aparecendo lá a parte da nossa aula de exponencial. Por isso que eu disse para vocês assistirem antecipadamente, tá? De tal forma que esse expoente x, a gente vai pegar, ó, a base e elevar ele e vai dar igual ao nosso a. Como assim? Em notação matemática, ó, log de a na base b, tudo bem? Naqueles valores, ó, a é um número positivo, b também é um número positivo, de tal forma que ele é diferente de 1. A gente vai chamar esse log aqui, ó, de x. Então, o x é o nosso logaritmo. De tal forma que, quando eu pego aqui o meu b elevado a x, ó, então quando eu pego essa base, elevo ao valor aqui do meu x, então nós temos b elevado a x, este valor vai ser igual ao meu a aqui, ó. Então, b elevado a x é igual a. Já a gente vai para os exemplos entender isso daqui, porque numericamente fica mais fácil de entender, tá? Só umas coisas importantes aqui, ó. O a é chamado de logaritmando, o b é chamado de base e o x é o nosso logaritmo, tá? E guarda essas partes aqui, ó, quando eles são positivos e diferentes de 1, porque isso vai ser importante quando nós formos trabalhar com a ideia lá de equação logarítmica, tá? Então vamos lá, ó. Por que que esse log de 8 na base 2 é igual ao número 3? Porque é o seguinte, ó, quando a gente aplica a definição, eu vou pegar o que, ó? O 2 e elevar ao meu 3 e vai ser igual ao meu 8 aqui, que é o nosso logaritmando, ó. O 2 é a minha base, né, o bzinho, o 3 é o meu x e o 8 aqui está fazendo o papel do meu a, ó. Quando eu pego 2 elevado a 3, ele dá o valor do meu 8, ó. Então isso daqui é o equivalente a isso, porque quando eu pego 2 elevado ao cubo, eu faço 2 vezes 2 vezes 2, e isso dá o valor do meu 8. Por que que esse log de 625 na base 5, a gente pode falar que ele é igual a 4 aqui, ó. Mesma coisa, porque quando eu pego o 5 e elevo a quarta, ó, então eu faço aqui 5 elevado a quarta, isso é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que dá o meu 625. Então esse 5 elevado a quarta aqui, ó, vai dar o valor do meu 625 aqui. E para finalizar, por que que o 9, certo? O log de 3 na base 9, perdão, é igual aqui, ó, ao meu meio. Por que que esse valor aqui é igual a meio? Pelo seguinte, aplica a definição também, ó. Quando eu pego 9 elevado a meio, se eu estou falando que log de 3 na base 9 é igual a meio, quer dizer que quando eu fizer isso daqui, essa operação, isso é o equivalente a quem, ó? A raiz, pega o 9 e coloca aqui, o 1 está em cima, ele vem para cá, e o 2 está aqui, ele vem para o nosso índice. Quanto que a raiz quadrada de 9 é igual ao valor do meu 3. Então, ó, 9 elevado a meio é igual ao valor do meu 3 aqui.
É claro que esses valores eu tinha feito, né, antecipadamente. Agora a gente vai entender como que você faz para resolver. E a dica é a seguinte: quando você olha e você consegue fatorar os números aqui, tanto da base quanto do logaritmando, e deixar na mesma base, você sempre vai aplicar a definição. Caso contrário, caso não dê certo, você vai utilizar as propriedades que são os próximos conteúdos que a gente vai ver aqui ainda nessa aula, tá? Aqui na barra tá descrito certinho o que cada um tá vendo, tá bom? Então, primeira coisa sempre é aplicar a definição. Então ali, ó, calcule os seguintes logaritmos. Então nós temos ali o primeiro, ó, log de 81 na base 3. O que você vai fazer, ó? Vai pegar o log e vai copiar ele, ó. Log de 81 na base 3. Você quer descobrir o valor desse cara, então fala que é igual ao número x. Quando você falou isso, o que você vai fazer? A primeira coisa, aplicar a definição, ó. Então você vai pegar aqui, ó, o 3 e vai elevar ao valor do meu x, ó. Então isso aqui, a gente pode concluir que 3 elevado a x. Depois que eu faço isso, eu posso fazer o quê? Igualar o meu logaritmando. Então 3 elevado a x é igual ao meu 81. Quando você olha para isso, caiu em equação exponencial. O que você faz agora? Você vai olhar para essa potência e deixar na mesma base. Então pega o 81 e começa a fatorar ele, ó. Vou dividir por 3, vai dar 27. Vou dividir por 3, vai dar 9. Vou dividir por 3, dá 3. Vou dividir por 3, dá 1. Quer dizer então que o 81 é 3 elevado à quarta. Então nós vamos concluir aqui, ó, que 3 elevado a x é o equivalente a 3 elevado à quarta pela fatoração que nós fizemos. Bases iguais, o que você faz agora? Você vai concluir então que os expoentes são iguais, portanto, x é igual a 4. Então quanto que é log de 81 na base 3? É igual a 4, porque quando você faz 3 elevado à quarta, dá o meu 81, seguindo esse mesmo raciocínio aqui, tá? Pega B ali, ó, log de 7 na base 343. Então vamos lá, ó. Log de 7 na base 343. De novo, você precisa encontrar o valor desse log. Você não sabe como é que faz? Pega, fala que é igual ao número y. Lembra da definição. Isso daqui, ó, vai acontecer quando eu pego a minha base, elevo o meu logaritmo e igualo ao meu logaritmando, não é isso? Então, ó, isso é válido quando? Quando eu pegar aqui 343, elevar ao valor do meu y, e isso for igual ao meu 7, que é o meu logaritmando. Mesma ideia, equação exponencial, o que você faz? Pega o 343, fatora ele, ó. Veja bem, 343 não é divisível por 2, não é divisível por 3, não é divisível por 5, é divisível por 7, ó. Então aqui vai ficar 49, que é por 7 de novo, que dá 7, que é por 7, que dá 1. O que quer dizer então? Que o 343 é 7 elevado ao cubo. Então aqui, ó, substituindo vai ficar 7 elevado ao cubo, tudo isso elevado a y, que é igual a 7. Arruma tudo primeiro, ó. O que eu tenho ali? Eu tenho uma potência elevada a um expoente. Nós temos a seguinte propriedade: a elevado a n, tudo isso elevado a m, eu vou manter a minha base e multiplicar os meus expoentes aqui, ó. Então vai ficar n vezes mzinho aqui. Aplicando essa propriedade, então vai ficar, ó, 7 elevado a 3y, que é igual a 7 elevado a 1, certo? Bases iguais, posso igualar os expoentes, então vai ficar 3y, que é igual a 1. O 3 está multiplicando, vai dividir. Portanto, nós temos aqui que o y é igual a 1/3, que é o valor do log de 7 na base 343. Por quê? Quando eu pego o 343 e elevo a 1 sobre 3 aqui, vai aparecer a raiz cúbica de 343, que é igual a 7, tá? E para finalizar, vamos pensar nesse último exemplo aqui, ó. Log da raiz quarta de 125 na base 1 sobre 25. Se você observar bem, vocês vão ver que vai acabar aparecendo a mesma coisa. A gente vai acabar fazendo todas as propriedades, todos os detalhes que nós fizemos lá na aula de equação exponencial, ó. Por quê? Olha só que interessante. Raiz quarta de 125 na base 1 sobre 25. De novo, o que você faz? Fala que é igual ao número x. Depois, o que você vai fazer? Vou pegar, ó, 1 sobre 25, elevar o número x e igualar aqui
ao meu logaritmando, tá? Vou colocar aqui embaixo, que é onde vai caber, tudo bem? Então, ó, 1 sobre 25, tudo isso elevado ao número x, que é igual a raiz quarta de 125. Lembra que eu acabei de comentar da aula de exponencial? Se você voltar para aquela aula, na parte da resolução de uma equação exponencial, esse daqui é exatamente o exemplinho B. Então tá vendo que eu só estou reescrevendo de outra forma o valor desse log aqui? Então isso significa, tá? Sempre isso vai acontecer. Se você compara os dois, é a mesma coisa, você está só reescrevendo de uma maneira diferente, tá bom? Então aqui, ó, já que eu resolvi daquela maneira detalhada, eu só vou comentar, ó. Primeira coisa, 25 é 5 ao quadrado, então vai ficar, ó, tudo isso elevado a x, 125 é 5 ao cubo, então vai ficar a raiz quarta de 5 ao cubo aqui. Aqui eu vou inverter, ó, vou jogar o 5 ao quadrado para cima, troco o sinal do expoente, então fica que 5 elevado a menos 2, tudo isso elevado a x, e aqui eu vou utilizar a propriedade de radiação e potenciação lá, ó. Então você mantém a base, o 3 ele vem para cima, e aqui o 4 ele vem para baixo, tudo bem? Aqui eu utilizo essa mesma propriedade, então eu vou acabar multiplicando aqui, ó. Vai ficar 5 elevado a menos 2x, que é igual a 5 elevado a 3 sobre 4. Bases iguais, o que você faz? Iguala os expoentes. Portanto, nós vamos concluir aqui, ó, que menos 2x é igual a 3 sobre 4. Esse menos 2 está multiplicando, eu vou dividir, então ele vai passar multiplicando ali o meu 4. Portanto, nós vamos concluir aqui que o x é menos 3 sobre 8, tá? De novo, se você quiser ver mais detalhado, volta na aula de equação exponencial, porque eu resolvo com todos os detalhes, tá bom? Eu só estou resolvendo mais rápido, porque lá já está resolvido, beleza? O que a gente vai ver agora? A gente vai ver uma notação especial, que é a notação de base 10, e a notação lá que a gente fala que é a base natural, porque pode ser que apareça, e também algumas consequências da definição que vai te ajudar a resolver alguns exercícios mais rapidamente, se você lembrar. Se você não lembrar, aplica a definição que dá tudo certo. Demorou? Vamos lá. Então, continuando na parte da definição de logaritmo ainda, a gente precisa ver aqui, ó, algumas consequências da definição. Essas consequências vai te ajudar a você resolver rapidamente algumas expressões de log, tá? E de novo, se você não lembrar, o que você faz? Aplica a definição nesse log que você consegue chegar a essas conclusões aqui, tá bom? Só para desencargo aqui, a gente precisa considerar os números A, B e C como sendo números reais e positivos, e o número B vai ser diferente de 1 porque ele vai fazer parte da nossa base aqui, tá bom? A primeira que nós temos é o seguinte, ó, quando eu tenho log de 1 na base B. Então, ó, o logaritmo de 1 em qualquer base, seguindo aqui a definição, sempre será igual a zero, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, quando a gente tem log de 1 na base raiz quadrada de 3, não precisa aplicar a definição. Lembrou aqui, ó, logaritmando igual a 1, a base está seguindo a definição, já era. Isso aqui vai ser igual a zero, e de novo, não conseguiu, chama isso aqui de x, aplica a definição e você consegue resolver de qualquer maneira, tá? A segunda que nós temos aqui, ó, quando eu tenho o meu logaritmando igual a minha base, obviamente seguindo lá as restrições em relação à definição. Isso sempre vai ser igual ao número 1 aqui. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui log de π na base π. Os números são iguais, logaritmando igual a base, então isso aqui vai ser igual a 1 direto, sem precisar aplicar a definição, tá bom? A terceira que nós temos é um complemento em relação à segunda, que vai utilizar uma propriedade, na verdade, de logaritmo, tá bom? E depois a gente vai voltar e vai resolver esse mesmo aqui utilizando a propriedade. Ó, veja bem, eu tenho aqui uma potência no meu logaritmando, de tal forma que a base dessa potência é a mesma base do meu log, tá? Então olha só, eu tenho b elevado a n na base b. Quando o meu logaritmando tiver a mesma base que a base do logaritmo, isso aqui vai ser igual ao expoente. Veja bem, a gente falou que isso daqui era igual a 3 nos exemplos anteriores, não foi? Porque olha só que interessante, ó. O 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo, e aqui está a base 2. Quando eu comparo isso daqui, eu tenho uma potência de tal forma que a base dessa potência é igual à base do meu logaritmo. Então eu posso falar direto que isso aqui é igual ao meu expoente, que é igual a 3. Novamente, não conseguiu lembrar disso aqui, aplica a definição e vai, tá? Essas duas eu recomendo decorar.
porque aí você não perde muito tempo aplicando a definição, tudo bem? Então funciona o seguinte, ó, nós temos aqui uma igualdade de log, tais que eles possuem a mesma base, tá? É super importante eles possuírem a mesma base. Quando a gente tiver uma igualdade do log e eles possuem a mesma base, a gente pode falar que os logaritmandos, eles são iguais entre si. Então veja bem aqui, ó, que eu esqueci de colocar, ó, log 2. Então eu tenho log de x mais 1 na base 2, log de menos 8x mais 10 na base 2. Como as bases são iguais, então eu posso falar, ó, que esse logaritmando aqui é igual a esse logaritmando aqui. Então eu posso falar que x mais 1 é igual a menos 8x mais 10, tá? O que você faz agora? Equação do primeiro grau, letra para um lado, número para o outro. Então aqui está x, estava menos 8, vai ficar mais 8, vai ficar então 9x, que é igual. Aqui está 10, está mais 1, vai passar para lá, vai ficar 10 menos 1, que dá 9. O 9 vai passar dividindo, então vai ficar aqui 9 dividido por 9, que dá 1, tá bom? Isso aqui faz parte da equação de log. Mas mesmo assim, depois a gente vai ver lá, eu vou passar para vocês, que precisa fazer a verificação, tá bom? Justamente por causa das restrições que a gente tem aqui, que precisa ser um número positivo, e nesse caso a base sempre tem que ser diferente de 1. Mas deixa para quando a gente for para a equação. E lá a gente vai acabar utilizando isso daqui, ok? E para finalizar, nós temos essa daqui, ó. Essa daqui não é muito comum de aparecer, mas por desencargo de consciência, vamos comentar, ó. A gente tem aqui uma potência de tal forma que o expoente é um logaritmo. Repare que essa base aqui é igual à base do meu logaritmo. Quando isso acontecer, a gente pode falar que é igual ao logaritmando, tá? Então aqui, ó, eu posso falar que é igual ao meu a direto. Veja bem, ó, 5 elevado a log de 3 na base 5. Como aqui o número 5 é igual à base aqui do meu logaritmo, então eu posso falar que isso é igual a 3 direto. Assim como eu tenho esse segundo exemplo aqui, ó. Aí você pode falar, tá, mas ali tem uma soma, o que que você faz? Utiliza a primeira propriedade de potenciação, tá? Se você tem lá uma soma no expoente, você pode transformar separadamente em um produto, ó. Veja bem, aqui vai ficar como, ó? 2 ao quadrado vezes 2 elevado a log de 5 na base 2, tá vendo? Se eu pego, mantenho a base, somos expoentes, volta para isso, tá tudo bem. 2 ao quadrado dá 4, então aqui vai ficar, ó, 4 vezes quem? Aplica lá essa consequência da definição, ó. 2 elevado a log de 5 na base 2. Como a base aqui é igual à base do logaritmo, então isso é igual ao logaritmando, que é 5. 4 vezes 5 dá 20. Ou seja, tudo isso é igual ao meu 20, tá bom? E agora, para finalizar essa última parte aqui, eu só preciso comentar de duas notações especiais, que é a notação decimal e a notação lá neperiana, tá? Então aqui, ó, notação especial do logaritmo, ok? Que pode ser que apareça e é recorrente aparecer, porque é muito natural que a gente utilize essas duas aqui. Então, ó, notação especial. A primeira que nós temos é a notação decimal. O que é a notação decimal? É quando a gente falar da base do logaritmo. Muitas vezes vai aparecer o seguinte, log de um número a na base 10. Mas assim como a gente escreve o seguinte, ó, 2 elevado a 1, que é igual a 2, a gente não fica escrevendo esse cara que está aqui, assim como quando a gente fala da raiz quadrada, ó, por exemplo, raiz quadrada de 4, a gente só escreve assim, ó, raiz de 4, é a mesma coisa que vai acontecer aqui. Quando essa base ela for igual a 10, geralmente nós vamos acabar escrevendo, ó, só log de A. Então, se não aparecer nada aqui, implicitamente a base é 10, tá? E a segunda que nós temos é a notação aqui neperiana. Notação neperiana. Neper foi um cara que trabalhou muito com logaritmo. E naturalmente, na natureza, a gente vai acabar utilizando lá uma constante que é o número de Euler, tá? Que é um ezinho. Então, ó, se aparece o seguinte log, ó, log de A na base E. Esse E, ele é uma constante, assim como o número π não é 3,14, 15 assim por diante. Esse E aqui, ó, vou colocar entre parênteses aqui, ele é uma constante que é 2,71 e assim continua infinitamente.
É claro que a gente não vai trabalhar com isso, então assim como o número π, a gente não escreve 3,14 e assim vai, o número e, a gente tem aqui ó, uma representação para ele, tá? O número de Euler. Mas quando aparecer essa base e, muito provavelmente vai aparecer da seguinte maneira, ó, ln de a. Se aparecer essa notação, então, você está se referindo que a base aqui é a base do número de Euler, e isso aqui a gente chama, né, que é a notação neperiana, devido ao matemático lá Neper, que utilizou muito essa notação, tudo bem? Com isso, a gente encerra a parte da definição de log. O que a gente vai ver agora? As propriedades do log, que vai acabar ajudando a resolver as equações e também a parte de função logarítmica. Vamos lá. Então, dando continuidade aqui, vamos ver agora a ideia das propriedades do logaritmo, tá? Eu trouxe 5 que vai te ajudar a você resolver qualquer exercício que aparecer. Umas são mais claras de enxergar quando você vai aplicar, outras não. Mas a ideia é a seguinte, o que eu já comentei, tá? A primeira coisa sempre que você tem que tentar aplicar é a definição. Se em algum momento você viu que não deu certo a definição, aí você parte para a ideia das propriedades, tudo bem? Por exemplo, recomendo que você pegue só esse log de 2 na base 10 aqui e tente aplicar a definição. Vai ficar 10 elevado a x, que é igual a 2. O 10 eu não consigo deixar só na base 2, assim como o 2 eu não consigo deixar na base 10. Então é por esse motivo que a gente vai acabar utilizando essas propriedades, tá? Para essas 3 primeiras propriedades aqui, a gente precisa considerar o número a como sendo um número positivo, o c também, o b também, só que diferente de 1, porque ele vai entrar na parte da base e aí volta para a definição do log, ok? A primeira que nós temos aqui, ó, é o logaritmo do produto. O que é isso? É quando a gente tiver 2, 3, 4, 5, não importa lá a quantidade de elementos que a gente tem, no logaritmando de tal forma que eles estão se multiplicando entre si, tá? E aí, para você lembrar disso, você precisa se lembrar da ideia da propriedade de potenciação. Quando você tem um produto entre potências, o que você faz? Mantém a base e soma os expoentes, não é? Aqui é a mesma coisa, ó. Você vai manter a base, veja bem, ó. Log na base B mais log na base B, ó. Então, mantive a base, o que eu faço? Eu somo os logs aqui. Perdão, aqui é C e não Azinho, tudo bem? Se fosse 3, você coloca um mais o outro mais o outro. Se fosse 4, você coloca a sequência lá. E assim a gente vai resolver até um exercício, uns exemplinhos, além desses exemplinhos aqui, exercícios resolvidos, tá? Então, por exemplo, ó, apareceu isso daqui. Igual eu expliquei para vocês. Se eu tentar aplicar a definição nesse separado, se eu tentar aplicar a definição nesse separado, vai dar ruim. Quando eu utilizo a propriedade, eu posso vir tanto daqui para cá, como voltar também. Que é o que nós vamos fazer, ó. Se eu tenho uma soma, o que eu posso fazer então? Eu posso manter a minha base, que é 10, lembra, tá implícito, e multiplicar os meus logaritmandos, ó. Então eu venho aqui e faço 2 vezes o número 5. Quando eu faço 2 vezes o número 5, então vai ficar log de 10 na base 10. O que você precisa se lembrar? Consequência da definição, a gente acabou de ver isso, ó. Quando você tem um log de um número na mesma base, isso sempre dá igual a 1. Então, o log de 10 na base 10, que está implícito aqui, ó, isso vai dar quanto? Vai dar 1. Logo, eu tinha algo que eu não conseguia resolver pela definição, utilizei a propriedade e isso acabou dando o valor do meu 1 aqui, ok? Lembra lá sempre, ó, produto, produto, soma, propriedade de potenciação, aparece da mesma forma, ok? Logaritmo do quociente aqui, que é o segundo, ó. Então, quando eu tenho aqui uma divisão entre esses caras, o que eu faço? Ó, mesma coisa, se você tem a divisão nas propriedades de potenciação, você mantém o de cima menos o de baixo. Aqui é a mesma coisa, ó. Você vai pegar o de cima, log de A na base B, menos o log de C na base B. Da mesma forma, se eu saio daqui para cá, eu posso retornar, que é o que nós vamos fazer aqui, tá bom? Recomendo novamente, pega esse log, tenta aplicar a definição em cada um separado, você não vai conseguir. Não conseguiu, volta para as propriedades. Então veja bem, ó, eu tenho o log de 20 menos o log de 2. O log de 20 é o primeiro, ele vai para cima, menos o log do 2, que é o segundo, ele vai para baixo. Então isso aqui vai ser equivalente a log de 20 dividido por 2, né? Eu fui cabeça dura, não deixei espaço, mas enfim. 20 dividido por 2 dá 10, então isso vai ficar log
de 10 na base 10, certo? O que está implícito ali. E nós acabamos de ver, ó, log de 10 na base 10 dá quanto? Dá 1. Então tudo isso aqui ele vai dar igual a 1. E a terceira propriedade que nós temos aqui, logaritmo da potência. Então o que vai acontecer? Ó? Você vai observar, o logaritmando nós temos uma potência aqui. A base é o azinho e o n é o expoente. A gente pode tombar esse expoente, tá? Então ele vai vir aqui, ó, ele vai vir para frente do nosso logaritmo e vai acabar multiplicando ele. Então isso é o equivalente a n vezes log de a na base b. De novo, eu posso sair de tanto daqui para cá como voltar, tá? Se você tem um número multiplicando, você pode voltar aqui para o expoente do logaritmando. Geralmente a gente acaba utilizando isso nas equações da maioria dos casos, tudo bem? Vamos pensar no exemplo aqui, ó. Nós já resolvemos isso através da definição. Vou resolver de outra maneira. Eu percebi que o 81 é o equivalente a 3 elevado à quarta aqui na base 3. O que eu posso fazer agora? Eu posso pegar esse 4, que ele está fazendo o papel do meu nzinho, e jogar ele aqui, ó, tombar ele. Então ele vai ficar 4 vezes o valor de log de 3 na base 3. Mas log de 3 na base 3 volta para isso daqui, ó. Ele dá 1. Então aqui vai ficar 4 vezes 1, que dá quanto? Que dá 4, que é a mesma coisa que nós tínhamos feito, o mesmo resultado, no caso, né? Que nós tínhamos feito lá nos exemplos de como aplicar a definição. Beleza? Aí aqui, mudança de base, uma consequência da mudança de base que vai te lembrar essa propriedade número 3. Só para mudança de base, a gente precisa seguir aqui, ó, que o número A é um número positivo, o número C também é um número positivo, o número B também é um número positivo, só que tanto C quanto B, eles são diferentes de 1 porque agora eles vão fazer parte da nossa base, tá? Essa daqui é a mais difícil de enxergar, sempre vai aplicando na ordem. Deu tudo ruim? Lembra da mudança de base, ok? O que vai acontecer aqui, ó? Vamos supor que a gente tem um log que a gente está trabalhando lá, log de A na base B, e eu preciso mudar para a base 10, por exemplo. Muitas vezes ele não te dá o log na base 10 sempre. Ele dá o log na base 2, ele dá o log na base 3, ele dá o log na base 5. Você precisa fazer essa mudança. Então o que vai acontecer, ó? Você vai escolher a sua base e vai escolher e escrever uma divisão aqui, ó. Então a minha base que eu vou escolher é C. Então vai ficar log de C aqui, log de C aqui. Esse logaritmando, ele vai virar o logaritmando do log de cima. Essa base vira o logaritmando do número que está aqui embaixo, tá bom? Então a gente vai ver como que eu vou utilizar essa mudança de base nesse exemplo aqui, que eu vou fazer aqui porque tem espaço, ok? Então pega lá, ó, log de 49 na base 5. A gente vai aplicar todas as definições antes, vai ter, aplicar a definição, não vai dar ruim. A gente vai tentar aplicar as propriedades e vai chegar um momento que eu vou ser obrigado a lembrar da mudança de base, ok? Então pega aqui, ó, log de 49 na base 5 vezes log de 5 na base 7. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse 49 e escrever ele como sendo 7 ao quadrado. Então veja bem, ó, vai ficar log de 7 ao quadrado na base 5 vezes log de 5 na base 7. Aqui eu vou acabar aplicando a propriedade número 3. Como 2, ó, é um expoente aqui da minha potência, eu posso tombar. Então vai ficar 2 vezes log de 7 na base 5 e aqui vai ficar log de 5 na base 7. Se você perceber, o logaritmando e a base, eles estão trocados nos logs, ó. Logaritmando 7 base 5, logaritmando 5 base 7. Quando isso acontecer, escolhe um dos dois, porque eu posso forçar a mudança de base, para deixar tudo igual, para ficar mais fácil da gente enxergar o que precisa acontecer. Então eu vou pegar esse daqui, ó, e vou mudar para base 5, tá bom? E eu vou fazer nesse espaço aqui que eu estou apagando, ó. Então pega ali o segundo e vou mudar para base 5. Aí você vai fazer a mesma coisa que eu fiz na explicação aqui, ó. Você vai pegar, colocar uma divisão, já coloca o log de 5, o logaritmando vem para cima e a base vira logaritmando do de baixo, ok? Então, ó, pegando esse número aqui e resolvendo, ó, log de 5 na base 7. Vou colocar a divisão. Eu escolhi a base 5, maravilha. Então aqui vai ficar, ó, log base 5, log base 5. O número que está aqui ele vem para cima, ó, então fica log de 5 na base 5.
O número que está aqui, ele vira o logaritmando aqui do log de baixo, ok? Esse cara não sei resolver, mas esse daqui é o log de b na base b, que a gente já utilizou, e ele dá 1. Então tudo isso, ó, é 1 sobre log de 7 na base 5. Então eu reescrevi, ó, log de 5 na base 7 é 1 sobre 7 na base 5. Eu vou pegar esse valor e vou substituir aqui então para ver se eu consigo fazer alguma coisa, ó. Então ficou 2 vezes log de 7 na base 5 vezes o log de 5 na base 7, que é 1 sobre, então ó, 1 sobre log de 7 na base 5. Aí você fala, tá, mas ainda não resolveu nada, você não consegue fazer o log de 7 na base 5. Tudo bem, mas eu sei que esse cara está no meu numerador, esse cara está no meu denominador. Eles são números iguais, o que eu posso fazer? Simplificar, ó. Então tudo isso vai simplificar com tudo isso. Quem que sobrou então? 2 vezes 1, que dá 2. Então tudo isso daqui é o equivalente a quanto? A 2. Mas veja o que eu fiz primeiro, ó. Primeiro eu organizei, utilizei as propriedades, se tivesse aqui alguma soma eu ia acabar separando também, e depois eu vi que eu consegui utilizar a mudança de base. Foi o último recurso que nós utilizamos e é assim que vai acontecer, tá? É claro que apareceu uma equação, apareceu uma expressão que as bases estão diferentes, tenta aplicar a definição, não deu, deixa a base igual utilizando essa mudança de base aqui, tá bom? E a consequência da mudança de base aqui, que ela faz referência, na verdade, também à propriedade número 3. Lembra que a propriedade 3 nós tínhamos o expoente no meu logaritmando. Aqui eu tenho o expoente na minha base. O que vai acontecer? Eu posso tirar esse expoente aqui também, mas eu vou pensar no inverso do número. O que é o inverso? Aqui é n dividido por 1. O inverso dele é 1 sobre n. E aí fica log de A na base B. Esse log aqui que eu coloquei como exemplo, nós já resolvemos, ó. O 9 eu consigo escrever como sendo 3 ao quadrado, ó. Aí apareceu log de 3, 3 ao quadrado. Esse expoente eu vou jogar para frente, só que eu vou inverter, ó. Então vai ficar 1 sobre 2 log de 3 na base 3. Log de 3 na base 3, logaritmando igual a minha base, dá 1. Então aqui só fica o 1 sobre 2, foi um dos exemplos que nós colocamos também lá na definição, tá bom? Então isso daqui são as propriedades que vai te ajudar. O que a gente vai fazer agora? Vai resolver um exercício bem técnico, que é como você enxerga essas propriedades, qual a aplicação dessas propriedades, tá? Depois a gente vai para a parte lá de equação logarítmica, tá? Bora lá. Então agora a gente vai resolver 2 exercícios, tá? Recomendo que você leia ele primeiro, tente fazer, se não conseguir, olhe a resolução, tanto no primeiro quanto no segundo. Vamos à leitura do primeiro. Considerando que log de 2 é igual a 0,301 e log de 3 é igual a 0,477, podemos concluir que o valor de log de 5 é muito natural que ele sempre dê um valor do log e peça outro, e aí você precisa enxergar como que faz. O mais clássico que tem é esse log de 5 aqui, tá bom? Então eu tirei aqui, ó, log de 2 é 301, log de 7 é 0,477 e ele está pedindo o log do 5 aqui. Então vamos colocar, ó, como que eu faço para determinar esse log do 5 que está na base 10? Tanto o log de 2, quanto o log de 3, quanto o log de 5 está na base 10, lembra que é sempre implícito ali. Você precisa enxergar ou uma multiplicação ou uma divisão. Nesse caso, eu lembro que o 5 eu posso reescrever ele como sendo uma divisão de 2 números que eu conheço, que nesse caso é o 10 e o 2. Eu estou utilizando o 2 porque ele me deu, ó. Então veja bem, isso daqui é o equivalente a log de 10 sobre 2, o que não vai mudar nada, porque quando eu faço 10 dividido por 2, isso continua dando o valor do meu 5. O que você precisa se lembrar aqui agora? Ó? Da seguinte propriedade, vou colocar aqui, ó. Quando eu tenho um log lá de A sobre C na base B, a gente pega e escreve como sendo log de A na base B menos o log de C na base B, que é a propriedade que eu vou aplicar aqui. Então veja bem, ó, isso eu posso reescrever como sendo log de 10, porque está em cima, menos o log de 2, que é o valor que está aqui embaixo. Lembra que o log de 10 eu não consigo determinar olhando para isso, né? Mas nós temos uma consequência da definição, que é a seguinte, ó.
log de b na base b é igual a 1. Então, tudo isso daqui, ele vai ser igual a 1. Ó. Então, isso aqui vai ficar 1 menos o log do 2, que eu não sei, mas ele me deu no enunciado, ó, 0,301. Então, a gente pega e substitui aqui. Quando eu fizer 1 menos 0,301, isso dá 0,699 aqui, que se você voltar no comecinho do enunciado lá, ó, é a alternativa de letra A, beleza? Então, o mais clássico é que aparece. Às vezes ele vai te forçar a usar o log de 5, mas ele te deu o log de 2. Pode ser que ele dê o log do 5 e peça o log do 2, tá? Aí você vai colocar aqui, ó, log de 5 é igual a isso, você vai ter esse valor, vai ter esse valor, passa para lá, faz as operações necessárias, substitui, você consegue encontrar o log do 2 também, tá bom? Recomendo que você faça isso, ó. Pega aqui, dado o log de 5, determina o log do 2, aí você vai conseguir pensar dessa mesma maneira, beleza? Vamos ao segundo exercício, aí faz a mesma coisa. Lê, tenta fazer, uma dica importante é, pega o número que está lá e fatora ele e vai utilizando as propriedades para você conseguir resolver, beleza? Vamos à leitura aqui, ó. Usando as aproximações, log de 2 é igual a 0,3, log de 3 é igual a 0,4, podemos concluir que log de 72 é igual a... De novo, todos os logs que ele deu estão na mesma base, e isso ajuda bastante, porque eu não preciso utilizar a mudança de base. Como ele está pedindo o log de 72, então vamos colocar aqui, ó, log de 72 é igual a quanto? Quando aparece esse exercício e ele te deu alguns valores, a primeira coisa que você vai pensar é pegar o logaritmando e fatorar ele, ó. Então veja bem, ó, 72, vamos fatorar. Vou dividir por 2, isso aqui vai dar 36, vou dividir por 2, isso dá 18, divido por 2 dá 9, não é mais divisível por 2, mas é por 3 que dá 3, e por 3 dá 1. O que significa? Significa que o 72 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao quadrado. Então aqui, ó, eu posso reescrever isso como sendo log de 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao quadrado. Apareceu isso, veja que eu tenho aqui, ó, uma multiplicação entre os logaritmandos. Não vai pegar e tombar esses caras, tá? Você não pode fazer isso. Primeiro você tem que separar. Eu só posso tombar se o expoente for igual para os dois. Nesse caso, o expoente é 3 e 2, então não posso. Então, ó, utilizando a seguinte propriedade aqui. Quando eu tenho um log de A vezes C na base B, eu consigo escrever como sendo log de A na base B mais log de C na base B, certo? Lembra que aqui, ó, quando está dividindo é subtração, quando está multiplicando é adição. Então tudo isso vai ficar log de 2 elevado ao cubo mais log de 3 elevado ao quadrado. Aí o que eu faço agora? Vou aplicar uma propriedade aqui e uma propriedade aqui. Qual propriedade? Aquela lá que a gente tomba o expoente, ó. Quando nós temos log de A elevado a n na base B, eu pego esse expoente e jogo para frente multiplicando. Então fica n vezes log de A na base B aqui, ó. Então aqui vai ficar como, ó? 3 vezes log de 2 na base 10 mais tomba 2 vezes log de 3 na base 10. O que eu sei agora? Eu sei o valor do log de 2, ó. Ele deu como sendo 0,13. Então aqui fica 3 vezes 3 décimos, mais 2 vezes o log de 3, que ele deu como sendo 4 décimos. Quando eu faço 3 vezes 0,3 dá 0,9, aqui vai dar 0,8, faz a soma entre os dois e isso dá 1,7. Então o log de 72, sabendo que o log de 2 é igual àquilo, o log de 3 é igual a isso, é aproximadamente 1,7, o que nós temos aqui como resposta, alternativa de letra E, beleza? O que a gente vai ver agora? Faltam duas partes. A parte de equação logarítmica, tá? Que a gente vai utilizar aquela consequência da definição lá, número 4, que é trabalhar com as igualdades, ou a definição de logaritmo mesmo. Só que aí a gente precisa lembrar da condição de existência, que é quando aqui, ó, o logaritmo... Ah, eu apaguei já. Que é quando o logaritmando é um número maior que zero, e quando o valor lá da minha base também é um número maior que zero, só que diferente de 1 também, tá bom? Então a gente vai lá prestar atenção em como que resolve vários exemplos, que a gente vai fazer vários exemplos ali. Bora lá!
Dando continuidade, então, a gente vai entender o conceito de equação logarítmica. Quando a gente fala em equação logarítmica, é quando as incógnitas lá aparecer tanto no logaritmando quanto nas bases, tá? Então aqui, ó, por exemplo, quando a gente olha para essa equação, o logaritmando está a nossa incógnita aqui. Quando a gente olha para esse tipo de equação, nós temos aqui a incógnita nesses dois logaritmandos. E quando a gente olha, por exemplo, o C, a gente tem aqui incógnita x na minha base. Pode ser que apareça nos dois, tá? Não tem problema nenhum. O que é importante você lembrar quando fala de equação logarítmica? É quando a gente fala das restrições. Lembra quando eu falo log de A na base B? O A e o B, eles sempre são números positivos e o B é diferente de 1, tá? Então, mesmo que você resolva uma equação, você vai precisar satisfazer a condição de existência. Porque, por exemplo, se esse cara, vamos supor que o x vale 0, vai ficar, ó, 3 vezes 0 que dá menos 5. Esse 3 vezes 0 dá 0, né? E 0 menos 5 que dá menos 5, certo? Este menos 5, ele não satisfaz a condição de existência para o log, tá? Então, mesmo que você resolva, você ainda precisa fazer o teste, você precisa realizar aquela verificação. Assim como a gente fazia no caso da exponencial, naquele último exemplinho que a gente recorria a uma substituição algébrica, que acabava aparecendo lá números negativos e a gente acabava descartando. Aqui pode ser que o número negativo satisfaça ou não. É só testar, mas a gente vê na resolução, tá? Antes da gente ir para a resolução, vamos entender aqui o que significa a raiz ou solução. Se você compara essa definição com a definição do primeiro grau, com o sistema de equações, com a equação do segundo grau, até com a equação exponencial, que é a aula passada, é a mesma coisa, ó. A gente vai chamar de raiz ou a solução da equação, o número lá, o valor numérico, que a gente vai substituir no lugar da incógnita e vai tornar aquilo em uma igualdade numérica. O que significa isso? Ó, quando eu pego o meu x igual a 4, eu posso falar que o x igual a 4 é a solução desse log aqui, porque quando eu substituir esse valor no lugar do x, realizar as operações, a gente vai chegar em log de 7 na base 2. Ó. Veja bem, pega lá, log de 3 vezes o valor do x, que é 4, menos o meu 5 na base 2. Quando eu faço 3 vezes 4, dá 12. E 12 menos 5 dá 7. Então isso é igual a log de 7 na base 2, tá? O mesmo acontece aqui, ó. X igual a menos 3 é raiz desse log aqui, dessa equação. Por quê? A gente vai substituir simultaneamente tanto desse lado quanto desse lado e vai ver o que vai acontecer, ó. Então, primeira substituição ali, log de x ao quadrado, então vai ficar menos 3 elevado ao quadrado. Menos 3 vezes x, que está menos 3, menos 10 aqui na base 5. Então isso aqui vai ficar como? Ó, log menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que dá 9. Então log de 9, menos 3 vezes menos 3 a gente acabou de falar, né? Dá 9. E menos 10, que é o valor que está lá na base 5. Quanto que dá esse log aqui então? Ó? 9 mais 9 dá 18. 18 menos 10 dá 8. Então fica 8 na base 5. O que vai acontecer? Do lado esquerdo deu log de 8 na base 5. Quando eu substituir do lado direito da equação, tem que dar a mesma coisa. Então, ó, pega a outra parte aqui. Log de 2 menos 2 vezes o valor do x, que vale menos 3. Que a gente está falando que é a raiz aqui desse tipo de equação, né? Na base 5. Quando eu fizer, ó, menos 2 vezes menos 2, dá 6. Então vai ficar log de 2 mais 6 na base 5. Que, por sua vez, é o equivalente a log de 8 na base 5. Então, quando eu substituir esse lado esquerdo de log de 8 na base 5, esse de log de 8 na base 5, quer dizer que o x igual a menos 3 é a solução, tá? Aí volta naquilo que eu disse. Não é que é um número negativo que não vai fazer parte daquilo. Depois a gente vai ver, tem às vezes é número positivo, às vezes pode ser até o zero. O importante é que a base e o logaritmando sigam as restrições, ok? E para finalizar aqui, ó, x igual a 7 é a solução dessa equação. Porque, ó, quando eu pego aqui o log de 4, substituo x igual a 7 aqui, vai ficar 7 menos 5. Isso, por sua vez, vai ficar log de 4, 7 menos 5 dá 2, certo? Lembra que o 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado, né? Então, ó, log de 2 ao quadrado na base 2. Aqui você pode utilizar a propriedade, pode utilizar a consequência da definição. Eu vou utilizar a consequência da definição, ó. Lembra que quando a gente tem aqui o log de b elevado a n
na base b, então a base aqui do meu logaritmando é a mesma base do logaritmo, e isso dá o meu expoente. Então, neste caso em específico, ó, log de 2 ao quadrado na base 2, isso dá 2, que é o valor desse expoente que está aqui, e aí a gente saiu desse lado e conseguiu chegar em 2, tá? Então, o importante agora, para a gente ir para a parte da resolução, é que a gente vai utilizar as propriedades, mas também lembrar da condição de existência. Então, mesmo agora a gente vai aprender, né? Como é que eu chego, nesse caso aqui, por exemplo, o porquê que é igual a 7. Depois que você chegar nisso, você precisa realizar a verificação para ver se tanto o seu logaritmando quanto a sua base, ele segue a definição do log, e a gente vai fazer isso também, ok? Vamos lá. Vamos entender então agora a parte da resolução, que é determinar o valor da incógnita que satisfaz aquela equação, tá? Então, ó, resolver ela é determinar a raiz, ou seja, determinar o valor da incógnita, igual eu acabei de falar. O que é importante você prestar atenção? Na condição de existência do log. Quando a gente pega o log de A na base B, lembra que sempre o A e o B são números positivos e o B ele é diferente de 1. Então depois que você determina lá o valor do x, do y, do z, não importa, o valor da incógnita, você vai voltar aqui para o log, aonde está, e vai verificar nesse caso aqui, ó, se este logaritmando, que é como se fosse o papel do meu A, ele é um número positivo. Se o valor da incógnita estivesse na base, aí você precisa verificar se ele é positivo e também diferente de 1, que é o que nós vamos fazer, tá? Então primeiro resolve, e depois você acaba aplicando essa ideia da verificação. Então a primeira coisa aqui, ó, log de 3x menos 5 na base 2, que é igual a log de 7 na base 2. O que você precisa se lembrar? Daquela consequência da definição, ó. Quando nós temos aqui um log de A na base B, que é igual a um log de C na base B, eu posso simplesmente, como as bases são iguais, tá? Falar que A é igual a C. Se as bases fossem diferentes, aí você aplica a propriedade lá de mudança de base para deixar a base igual, tudo bem? Então aqui, ó, aplicando essa ideia, o que eu posso falar então? Que 3x menos 5, ele é igual a 7. Então veja bem, ó, 3x menos 5, que é igual a 7. Vou jogar o 5 para lá, então vai ficar que 3x é igual a 7 mais 5, que por sua vez dá 12, certo? Então 3x ele é igual a 12, vou passar ele dividindo aqui, então vai ficar 12 dividido por 3, portanto nós podemos concluir aqui que o x é igual a 4. Então acabou se eu faço isso? Não. Aí você faz a verificação lá da condição de existência. O 3x menos 5, ele faz o papel do meu A aqui, ó, é o meu logaritmando. Então, todo esse valor, quando eu substituir o x igual a 4, ele precisa ser maior que 0. Se ele for igual a 0, não tem solução. Se ele for menor que 0, também não tem. Então, precisa realizar essa verificação, tá? Então, veja só, ó, vou pegar aqui, verificando a condição de existência, então. Substituindo o x igual a 4 aqui, então vai ficar 3 vezes 4 menos 5. Vai ficar 12, 12 menos 5 dá 7. E 7 é um número maior que 0. Como 7 é maior que 0, quer dizer que isso realmente é a solução desta equação. Tudo bem? Vamos ao segundo exemplo aqui, ó. Log de tudo isso na base 5, que é igual a log de 2 menos 2x na base 5. Mesma coisa, consequência da definição, ó. Como as bases são iguais, eu posso falar que os logaritmandos são iguais. O que a gente vai concluir aqui então? Que o x ao quadrado menos 3x menos 10 é igual a 2 menos 2x. Vou pegar tudo isso aqui, jogar para o lado esquerdo pensando no sinal oposto, né? Então vai ficar, ó, x quadrado menos 3x menos 10, menos 2x porque estava mais 2x porque estava menos, e tudo isso é igual a zero. X quadrado não tem ninguém para fazer operação, fica o próprio x quadrado. Menos 3x mais 2x dá menos x. Menos 10 menos 2 dá menos 12. E tudo isso é igual a zero aqui. Pode aplicar a fórmula de Bhaskara, fatoração, some-produto, que é o que eu gosto de utilizar. Então a gente vai utilizar isso, ó. Lembra que a gente precisa encontrar os valores de x que satisfazem isso e depois realizar a verificação, tudo bem? Então o que vai acontecer? Ó? Utilizando o some-produto, lembre-se que, para resolver essa equação de segundo grau, a soma das duas raízes aqui do valor do x dá menos b sobre a, e o produto é c sobre a. Então, se a gente pensar aqui na soma, ó, das duas raízes,
vai ficar menos b sobre a. O b vale menos 1, menos com menos dá mais. O a vale 1, então fica 1 dividido por 1, que dá 1. Então nós estamos procurando dois números tais que a soma dá 1. E o produto é c sobre a. Ó. C é menos 12 dividido por 1, que é o valor do meu a, que dá menos 12. Então este produto aqui é igual a menos 12. Os números que a gente multiplica de tal forma que dá menos 12 e soma que dá 4, são os seguintes, ó. O menos 3 vezes 4, que dá menos 3 vezes 4 dá menos 12, e menos 3 mais 4, que dá 1. Quer dizer, então, que os dois valores são as soluções ali daquela equação? Não, precisa verificar o quê? A condição de existência. Nesse caso, não tem a base lá, não tem incógnita. Mas esse aqui, ó, precisa ser maior que zero. Para os dois casos, tá? Precisa satisfazer. Não é só para a primeira parte ali de x² menos 3x menos 10. Tem que verificar os dois, os números, nos dois casos. Se um já der errado, você não precisa verificar os dois. Mas se der certo no primeiro, você precisa verificar no segundo também para satisfazer. Ok? Então vamos lá. Ó. Pegando aqui primeiro, testando, ó, a primeira raiz, que é x igual a menos 13. Então vai ficar x² menos 3x menos 10. Vamos ver quanto é que dá isso, ó. Menos 3 elevado ao quadrado, menos 3 vezes menos 3, menos o valor do meu 10. Menos 3 ao quadrado dá 9. Menos 3 vezes menos 3 dá 9 também. 9 mais 9 dá 18. 18 menos 10 dá 8, que é um número positivo. Então, está satisfazendo a primeira parte. Precisa satisfazer aqui também. Ó. Esse logaritmando também precisa ser um número positivo. Então, o que a gente faz agora? Ó? Vamos verificar lá, ainda para isso, x igual a menos 3, na segunda parte, ó. 2x, 2 menos 2x, tá? Então vai ficar 2 menos 2 vezes menos 3. Menos 2 vezes menos 3 dá 6, mais 2 dá 8, que também é um número positivo. Então, como eu verifiquei para os dois casos, quer dizer que quando eu pego o x igual a menos 3, ele é a solução daquela equação, ó. O que a gente precisa verificar agora? Precisa verificar se o valor do x igual a 4 satisfaz também aquilo, tá? Então vamos pegar aqui, ó, a segunda possível raiz, que nesse caso seria 4. Vamos substituir nessa partezinha aqui, ó, x² menos 3x menos 10. Então vai ficar, ó, 4 ao quadrado menos 3 vezes 4 menos 10. Aqui vai ficar 16 menos 12 menos 10. Então 16 menos 12 menos 10. 16 menos 12 dá 4. 4 menos 10 dá menos 6, o que é um número menor que zero, o que não satisfaz a condição de existência, que sempre precisa ser um número positivo. Então, como não está satisfazendo, está dando um número negativo, o que você faz? Você descarta essa segunda solução, porque a gente precisa voltar para o contexto de log, tá? Então, nesse caso, eu tinha encontrado aqui, ó, os dois valores, tanto menos 3 quanto 4. Só que isso veio dessa equação. Mas eu preciso voltar para o contexto do log, que aí não satisfaz, por isso que a única solução ali é o menos 3, beleza? A gente vai ver mais 3 exemplinhos, tá? De equações que podem aparecer, e aí a última é mais complicadinha, porque a gente precisa trabalhar com uma propriedade e depois realizar a substituição algébrica. Vamos lá. Vamos para mais 2 exemplinhos aqui. Os dois primeiros que nós fizemos, a gente tinha log dos dois lados, tais que as bases eram iguais. Então, simplesmente lá você aplica a consequência da definição e você pode igualar os logaritmandos realizando a verificação no final da condição de existência. Esse exemplinho C aqui, ó, a gente só tem um log e tem o dado aqui, o valor numérico dele. O que você vai fazer? Quando for esse caso, você aplica a definição do log e depois você também faz a condição de existência lá, realizando aquela verificação, tá bom? Então aqui, ó, a minha base, eu vou elevar ao meu logaritmo e igualar ao meu logaritmando. Então nós temos aqui, ó, que x menos 5 ao quadrado tem que ser igual a 4. Chegou aqui, se você tentou realizar antes, eu tenho certeza que você pegou e abriu esse cara aqui no produto notável. Aí caiu em equação de segundo grau, você resolveu essa equação de segundo grau, tá? Aqui também já está em uma equação de segundo grau. Mas o que eu quero dizer para você? Quando está dessa forma, o que você vai pensar, ó? Aqui está elevado ao quadrado. Se eu quiser jogar do outro lado, eu tiro a raiz. Então vai ficar o seguinte, ó. X menos 5, que é igual a mais ou menos a raiz quadrada desse 4. O
que você faz agora? Ó? Raiz quadrada do 4 é 2, então vai ficar que x menos 5 é igual a mais ou menos 2. Claro que você não consegue trabalhar com mais e menos, então o que você faz? Utiliza primeiro o sinal positivo e depois o sinal negativo. Então a gente tem aqui, ó, que o x1, eu vou trabalhar, vou jogar esse 5 para lá já, tá? Ó, com a parte positiva, vai ficar mais 5 aqui por estava menos, e o x2 vai ficar com a parte negativa, e fica mais 5 aqui justamente porque estava menos, tá? Então essa primeira raiz aqui é 7, e essa segunda raiz aqui é 3. As duas satisfazem? Não sei. O que a gente faz agora? Verifica a condição de existência. Como ele está na base, ó, certo? Esse x menos 5, a incógnita está aparecendo na base. Lembra que sempre a base ela tem que ser diferente de 1 e maior que 0. Então, mesmo que dê maior que 0, tem que ser diferente de 1 ainda, ok? Então, vamos verificar aqui, ó, para o primeiro caso, que é quando o meu x ele é igual a 7. Substituindo aqui no x menos 5, fica 7 menos 5, que dá 2. O 2 é um número diferente de 1 e maior que 0. Então, o que quer dizer? Quer dizer que o x igual a 7 é uma raiz possível. Ela satisfaz a nossa verificação. Agora, pega a segunda que nós encontramos, ó, que é o x igual a 3. Quando eu substituo no x menos 5, isso vai ficar 3 menos 5, que dá menos 2. Só que esse menos 2 é o quê? É um número menor que 0. Se é um número menor que 0, não satisfaz a condição de existência. Então, esse cara aqui, ó, na verdade, a gente descarta ele. Qual que é a única solução? O x igual a 7. Então, aqui nós temos a solução dessa equação como sendo x igual a 7, tá? Se tivesse aparecido aqui incógnita nos dois, você precisa verificar nos dois ainda, tá bom? Igual nós fizemos no outro lá. No caso, tinha os dois logaritmados, ok? Pessoinhas, teve o corte no vídeo porque quando eu fui olhar a gravação, ele tinha parado de gravar, então eu vou fazer de novo isso daqui, tá? Faltou no finalzinho ali, mas é melhor regravar inteiro. Então esse tipo de equação, a gente vai utilizar a mesma ideia lá que nós utilizamos em equação exponencial, que é quando nós realizamos a substituição algébrica, tá bom? Então é o seguinte, ó, log de x na base 2, todo esse log elevado ao quadrado, menos log de x na base 2, menos 2, que é igual a 0 aqui. O que vai acontecer? Você tem que tomar cuidado para você não olhar para isso e falar assim, ó, ah, eu tenho um expoente, eu vou tombar. Não, cuidado. Quem está sendo elevado ao quadrado é todo o meu log. O valor aqui de quando eu posso tombar é quando o expoente está no meu logaritmando aqui, tá? Se fosse x ao quadrado só e não todo log, tá bom? Então, neste caso em específico, nós precisamos resolver da seguinte maneira, ó. Você vai chamar aqui o valor do log de x na base 2 de um número t. Quando você realizar isso, então aqui vai ficar, ó, t elevado ao quadrado menos o valor do meu t menos 2, que é igual a 0. Caiu uma equação de segundo grau. Eu vou resolver isso e achar o valor do t. Lembrando que nós queremos determinar quem é x. Depois que achar o valor do meu t, eu vou voltar para isso daqui e igualar os valores que eu encontrei e aplicar a definição, ok? Então vamos lá, ó. Equação de segundo grau. Valores de a, b e c, respectivamente, são 1, menos 1 e menos 2. Eu vou utilizar soma e produto. Então, ó, a soma aqui das raízes é menos b sobre a e o produto das raízes é c sobre a. Então, nós estamos procurando aqui dois números que, quando somados, vai dar menos b sobre a e, quando multiplicados, dá c sobre a. O que é o menos b sobre a? O b vale menos 1, o a vale 1. Então vai ficar menos 1, que dá 1, dividido por 1, que dá 1. Então essas duas raízes somadas têm que dar 1. E o produto é c sobre a. Ó. C vale menos 2, a vale 1, então menos 2 dividido por 1, que dá menos 2. Então a multiplicação entre eles dá o meu menos 2. O que a gente faz agora? Faz a verificação. Os dois números que quando eu multiplico dá menos 2 e quando eu somo dá 1, são o seguinte, 2 e menos 1, ó. Se eu faço aqui 2 mais menos 1 vai dar menos 1, 2 menos 1 dá 1, 2 vezes menos 1 dá o menos 2. Acabou aqui? Não. Aí que você tem que estar atento. O que você descobriu é o valor do t. E você não está querendo achar quem que é o valor do t. Você precisa se lembrar que você chamou esse log aqui, ó, de x na base 2 de t. Então o que você faz? Volta aqui e você vai igualar esses números que você encontrou, ó. Log de x na base 2 é igual a 2 e log de x na base 2
é igual a menos 1. Se você não está atento, você vai olhar para isso daqui e vai falar que a primeira raiz é 2, a segunda raiz é menos 1, vai fazer a verificação, joga esse menos 1 fora e errou a questão. Tá? Então toma muito cuidado. Chegou nesse caso aqui, o que você faz? Aplica a definição. Então vamos lá. 2 elevado a 2 é igual ao meu x, né? Então nós podemos concluir aqui que 2 ao quadrado é igual a x. Sendo assim, x é igual a 4. É uma raiz? Verifica, ó. X aqui tem que ser positivo, x tem que ser positivo, como é 4, 4 é maior que 0, então é uma possível raiz, então tá certo aqui. Aplica a definição aqui também, ó. Como é que vai ficar? 2 elevado a menos 1, e este valor é igual ao meu x. Então a gente tem aqui, ó, que 2 elevado a menos 1 é igual a x. Lembra lá do caso particular que a gente faz quando é expoente negativo? Inverte. Então, quando você inverte o 2 elevado a 1, fica 1 sobre 2. E essa também é uma possível raiz. Sim, por quê? Porque se eu substituo aqui, dá um número positivo, então também é raiz. Então, quem que é a nossa solução aqui? A solução é tanto o 1 sobre 2, quanto o número 4 aqui dessa equação inteira, tá bom? Para finalizar, a gente vai fazer um exercício resolvido, vai precisar trabalhar com as propriedades lá, vai cair em equação do segundo grau, e é bom que eu já vou explicar para vocês como que vocês trabalham com essa equação do segundo grau, quando esse A aqui, ó, ele não é um número 1, tá bom? Vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer. Vamos lá. Vamos agora a um exercício resolvido de equação logarítmica. Vamos à leitura. Dada a equação logarítmica, toda essa equação que está aí, podemos afirmar que sua única raiz é um número real e ele dá as opções lá para nós. Então a equação que está é isso daqui. A primeira coisa que você faz é organizar essa equação deixando só o log ou só o número, tá? De um lado e de outro, tudo bem? Que é o que nós vamos fazer. Então veja só, eu vou pegar e vou organizar esse lado aqui. Como esse lado direito já está arrumado, eu não vou fazer nada em relação a ele. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, utilizar esta propriedade, ó. Lembra que quando nós temos o log de A elevado a n na base B, esse n, ele tomba, né? Então vai ficar n vezes log de A na base B. Só que toda igualdade eu posso fazer tanto daqui para cá quanto voltar. Então eu posso voltar, ó, com esse n lá para cima, que é o que eu vou fazer. Então veja só, esse 2 está aqui, vai ficar log de x mais 1 elevado ao quadrado. Estava aqui, voltei para lá e todo o restante a gente copia. Ó. Log de 5, que é igual a log de x quadrado menos 1 aqui. O que eu vou fazer agora? Eu olhei e tenho aqui um menos. A base é igual, então lembra que quando a gente tem aqui o seguinte, ó, log do quociente A sobre C na base B, isso é igual a log de A na base C, perdão, na base B, menos log de C na base B. Aí, de novo, a gente pode vir tanto daqui para cá, quanto voltar, né? Que é o que eu vou fazer, ó. Então, quem está subtraindo, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar o seguinte, log de tudo isso daqui, ó. X mais 1, tudo isso elevado ao quadrado, dividido por 5, na base 10, que é igual ao restante que está aqui, ó. Log de x quadrado menos 1. O que você faz agora? Log de alguma coisa que é igual a log de alguma coisa, a base é igual, consequência da definição. Eu posso igualar os meus logaritmandos. Então eu posso falar que x mais 1 ao quadrado dividido por 5 é igual a x quadrado menos 1, que é o que nós faremos aqui, ó. Então vou pegar aqui, ó. X mais 1 elevado ao quadrado dividido por 5, que é igual a x quadrado menos 1. Esse parênteses aqui não tem necessidade. O que eu vou fazer? Ó? Vou abrir esse produto notável. Então é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Esse 5 está dividindo, eu vou passar multiplicando, então vai ficar 5x quadrado menos 5. Vou pegar todo mundo que está aqui, ó, e passar subtraindo. Então vai ficar 0, que é igual a 5x quadrado menos 5, mais x quadrado fica menos x quadrado, mais 2x fica menos 2x, mais 1 fica menos 1, tá bom? 5x quadrado menos x quadrado dá 4x quadrado. Perfeito.
menos 2x, que está aqui, menos 5 menos 1, dá menos 6. Repara que todo mundo aqui é múltiplo de 2, então eu posso dividir todo mundo por 2 para facilitar resolver essa equação. Ó. Então eu já vou colocar o contrário também. Ó. Todo mundo dividido por 2 vai ficar 2x² menos x menos 3, que é igual a zero. Se você tenta utilizar soma e produto, quando esse cara aqui, ó, por exemplo, é menos b sobre a, não é? Então vai ficar 1 dividido por 2, aparece uma fração. É difícil, tá? O que você faz? Tem aqui, ó, um negocinho que a gente faz lá. Eu vou deixar a equação pra gente verificar depois, tá? Mas tem aqui, ó, uma artimanha que a gente faz para conseguir resolver esse tipo de equação, mesmo que seja por soma e produto, tá? Primeira coisa que você vai fazer é pegar esse valor que está aqui, que é o 2, e multiplicar o seu c. Você vai conseguir uma outra equação. Aí depois a gente faz voltando, ó. Então vou pegar lá, ó. Vai sumir com 2 daqui e vai ficar x² menos x. Esse 2 que está aqui eu vou multiplicar, então vai ficar menos 6, que é igual a zero. Tudo bem? O que você faz agora? Aplica a soma e produto aqui. Então vamos lá, ó. Menos b sobre a, e aqui o produto é c sobre a. Então a soma é menos b sobre a, ó. Menos 1 dá 1, dividido por a que dá 1, então dá 1 aqui. E o produto é c sobre a menos 6 dividido por 1, que vai dar menos 6 aqui, certo? Quando a gente pega aqui então, ó, os dois números, que quando multiplicados dá menos 6, e quando somados dá o valor ali do meu 1, são os seguintes. O 3 positivo e o menos 2. O menos 2 e o 3, ó, porque se eu faço menos 2 mais 3 dá 1, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Mas esses valores, eles são raízes dessa equação. Eu quero as raízes dessa equação. O que eu fiz? Eu não multipliquei por 2? Agora você pega cada valor aqui, ó, e você vai dividir por 2. Ó. Então vai ficar menos 2 dividido por 2. Então a primeira raiz aqui, ó, é menos 1, porque é menos 2 dividido por 2. E a segunda raiz é 3 dividido por 2. Quando eu peguei e encontrei esses valores, esses são os valores aqui dessa equação. O que você precisa fazer agora? A verificação destas raízes. Lembre-se sempre disso, tá? O logaritmando aqui, ó, sempre precisa ser um número positivo. Sempre precisa ser um número lá maior que zero, ok? Então eu vou pegar aqui, ó, x igual a menos 1. Se eu pego x igual a menos 1 e substituo aqui, olha só o que vai acontecer. X mais 1, verificando a condição de existência, tá bom? Lembre-se disso, ó. Vai ficar menos 1 mais 1, que por sua vez dá zero. E tem que ser um número maior que zero. O que quer dizer isso? Não satisfez a primeira, a gente já descarta. Quando eu volto para o enunciado, eu não vou nem testar essa daqui. Porque ele disse que tem aqui, ó, sua única raiz é um número real. Se uma não deu certo, quer dizer que a outra é a solução que nós estamos procurando. O número 3 sobre 2 é 1,5. 1,5 está entre 1 e 2, o que corresponde aqui à alternativa de letra B, como sendo a alternativa correta, tá? Terminou agora, ó, o que a gente viu? Logaritmo, a gente viu as propriedades, né, a definição do log, as propriedades, nós vimos como é que trabalha com a equação, e agora está faltando a nossa função logarítmica, que é a última parte que nós temos aqui do nosso log. E agora nós temos a última parte da aula, que é a parte de função logarítmica. Vamos lá. Ó. A gente vai chamar a função logarítmica que tem domínio nos números reais positivos contra domínio nos números reais, a função definida por log de x na base b, tá? O domínio aqui são os números reais positivos justamente por causa da definição do log. Lembra que aquela definição, o logaritmando aqui, ele nunca pode ser um número negativo nem zero. Por esse motivo, é esse conjunto numérico aqui que faz parte do nosso domínio, tá bom? Dois exemplinhos aqui básicos, ó. Log de x na base 2, log de x na base meio. O que é importante você pensar? E aqui entra, por exemplo, naquela questão que eu comentei na aula de equação exponencial. Já caiu uma questão em que citava o log e perguntava só como que a curva do log se comportava no plano cartesiano, que é o que a gente vai ver na ideia do gráfico, tá?
Então eu trouxe aqui dois exemplinhos, assim como eu trouxe também na aula de equação exponencial e função exponencial, de como que a gente chega nessa curva e depois a gente pensa no genérico nesse canto aqui do quadro, tá? Então vamos lá, ó. Primeiro exemplo, log de x na base 2. Quando eu olho para isso daqui, eu coloquei 5 números aqui, na verdade, né? A gente vai encontrar os valores respectivos, depois jogar aqui no plano cartesiano, e o mesmo vai acontecer aqui. Juntando esses pontos, a gente vai verificar o que acontece e qual que é a diferença desses dois gráficos aí. Então vamos lá, ó. Quando o meu x vale 1 sobre 4, eu vou jogar aqui e fazer todas as operações aplicando a definição, você pode fazer isso, tá? Você vai encontrar o f de x igual a menos 2. Quando você coloca x igual a 1 sobre 2, substitui aqui, log de 1 sobre 2 na base 2, dá menos 1. Log de 1 aqui, ó, porque o meu x vale 1 em qualquer base, dá quanto? Dá 0. Log de 2 na base 2 dá 1. E log de 4 na base 2 dá 2. Então, quem são esses pontos aqui, ó? 1 sobre 4 e menos 2. X igual a 1 sobre 4, ó. O meio, ele tá aqui. O 1 sobre 4, ele tá mais ou menos aqui. Então, quando eu pego o meu x valendo 1 sobre 4, ele dá menos 2, ó. Então, é esse ponto que nós estamos procurando. Quando o x é meio, que é esse valor que eu já demarquei, ele está dando menos 1. Então, quando o x é meio, ele dá menos 1. Então, é esse ponto que nós estamos procurando. Quando o x é 1, ele dá 0. Então, aqui, ó, é onde intercepta o eixo das abscissas. Quando o x igual a 2, ele dá 1. Então, aqui, ó, x igual a 2, nós vamos encontrar o valor aqui de 1. Então, é esse ponto que nós estamos procurando. E para finalizar, quando x é igual a 4, nós temos 2. Então, quando x é igual a 4, a gente liga aqui nos 2. Então, vamos jogar aqui e nós vamos encontrar esse gráfico aqui, ok? Juntando todos esses pontos, nós vamos ter esse tipo de curva, ó. Ele passa por esse ponto aqui, ele passa por esse ponto, ele vem aqui, passa no meio menos 1, e no 1 sobre 4 e menos 2. E é claro que isso continua infinitamente, isso aqui também continua infinitamente para lá, beleza? Faz a mesma coisa aqui, ó. X igual a 1 sobre 4, 1 sobre 2, 1, 2 e 4. Vamos substituir, faz as operações, tá? Para você treinar a definição. Depois que você encontrar isso, coloca os pontos, junta esses pontos e analisa esse gráfico, beleza? Então vamos lá, ó. X igual a 1 sobre 4, vou jogar aqui, faço as operações, eu vou encontrar o número 2 quando eu fizer o valor de log de 1 sobre 4 na base de 1 sobre 2. X igual a 1 sobre 2, log de 1 sobre 2 na base de 1 sobre 2 vai dar 1. X igual a 1, 1 aqui, logaritmando independente da base, dá quanto? Dá 0, beleza? X igual a 2, quando eu fizer as contas vai dar menos 1, e quando eu pego o x igual a 4, eu encontro o menos 2. Então vamos lá, ó. Quando x é igual a 4, dá 2, então ele vai estar aqui embaixo, ó. Vou pegar aqui x igual a 4 e vou encontrar o ponto de 2 aqui, ó. Esse ponto que está aqui, tudo bem? Quando x igual a 2 dá menos 1, então x igual a 2, eu vou encontrar aqui o meu menos 1, que é esse ponto que está aqui. Quando x é 1 dá 0, então x valendo 1 dá 0, intercepta aqui. Quando x é meio dá 1, então ó, o meio está aqui, vou subir até chegar no ponto 1. E quando x é igual a 1 sobre 4 dá 2, então 1 sobre 4 está aqui, vou chegar até no 2. Juntando esses pontos, a gente vai ter essa curva aqui, ó, que passa por esse ponto, passa aqui, ó, interceptando o eixo x, vem aqui e continua infinitamente. O que a gente pode pensar, ó? Quando eu olho para essa função e para essa função ela é crescente. Essa função ela é decrescente. Por quê? Por que essa é crescente? Quanto maior o valor do x, maior vai ser o valor do y. Quanto maior o valor do x, menor será o valor do y. Qual que é a diferença entre elas? A base. Essa base é um número maior que 1. Essa base é um número que está entre 0 e 1. Então, a definição, a generalização, perdão, dessa parte do gráfico vai ser o seguinte. Quando nós tivermos uma base que é maior que 1, ela vai ser crescente. Quando tiver entre 0 e 1, vai ser decrescente, ó. Então a gente tem aqui de um modo geral. Se A é maior que 1, a função que você está trabalhando, ela é crescente.
Se o A é um valor que está entre 0 e 1, a função que você está trabalhando é decrescente. Se a gente for pensar no gráfico aqui, ó, eixo X, vamos arrumar, né? Nossa, ficou torto, vamos arrumar aqui, ó. Foi arrumar, ficou pior, mas tudo bem, vamos lá, ó. Faz parte da gravação. Eixo X, eixo Y, então a função tem esse tipo de comportamento aqui, ó. Vem aqui, faz isso daqui, certo? Agora, quando a base está entre 0 e 1, a função tem esse tipo de comportamento aqui, ó. Tá bom? Só vou arrumar aqui, ó, eu coloquei A, mas eu vou só para seguir o que eu tinha colocado na definição, a base a gente está utilizando Bzinho, né? Então só vamos colocar aqui, ok? O que é importante você ressaltar também, ó. Olha onde está interceptando aqui o eixo X. Sempre é no ponto 1 e 0. Por quê? Porque quando o meu X vale 0, independente da base que eu estiver trabalhando, quando a função é log de X na base B, o valor lá da imagem vai dar no 0, tá? Então, aonde intercepta aqui, ó, sempre é o ponto 1 e 0, e aqui não vai ser diferente, é o ponto 1 e 0, tá? Se a função for log de X na base B. E um outro ponto interessante que nós temos também, ó, é que essa função, ela se aproxima do eixo Y, mas nunca toca. O mesmo acontece aqui, ó, ela se aproxima do eixo Y, mas nunca toca. Isso a gente chama de reta assíntota. Então, o eixo Y é assíntota ao gráfico aqui do log de X na base 2. E o eixo Y é assíntota aqui do gráfico de log de X na base meio, tá? E a última informação importante que nós temos também, e isso você deve ter analisado ao longo da aula, é que a função exponencial e a função logarítmica, elas são funções inversas. Se você voltar na aula de exponencial e você comparar, ó, esses foram os valores de x que eu joguei lá e eu encontrei esses valores para minha imagem da função. Aqui foi o contrário, ó, os valores de x e esses daqui foram os valores da nossa imagem. O mesmo aconteceu aqui se você comparar o segundo exemplo em relação a esse. Tanto é que, pela definição, a gente faz o log virar um exponencial e o exponencial virar um log, tá bom? Para finalizar essa aula, a gente vai fazer agora um exercício resolvido que traz um contexto lá. Vamos lá. Então, galera, para a gente finalizar essa parte aqui, vamos fazer um exercício que trabalha com a ideia de função e, é claro, a gente vai trabalhar também com a ideia das propriedades do log. Vamos à leitura. Com o objetivo de combater a proliferação do mosquito transmissor da dengue, estão sendo produzidos em laboratório Aedes aegypti machos geneticamente modificados. Eles possuem 2 genes adicionais. Quando são soltos, se reproduzem com fêmeas que vivem livres na natureza. Depois de cruzar, elas vão produzir ovos que se transformam em larvas e pulpas, mas toda a nova geração de mosquitos vai morrer antes de se reproduzir. Com o passar do tempo, a população de Aedes aegypti diminuirá drasticamente. Supondo que em um determinado bairro, após a soltura destes mosquitos modificados, a diminuição da população de Aedes aegypti se dá segundo a função nt, que é igual a n0 vezes z elevado a menos t sobre 5, onde n0 indica a população inicial de mosquitos, quando t é igual a 0, e t é o tempo medido em meses. O tempo necessário para que a população de Aedes aegypti neste bairro se reduza à metade é de... Observação: considere ln de 2 igual a 0,7. Então vamos lá, ó. Nós temos essa função que é a redução lá da quantidade de mosquitos. Ele diz para nós que a população inicial, ou seja, quando meu t é igual a 0, se a gente pega e substitui isso, né? É quando meu n0, aí ele fala que essa população é igual a n0 aqui, que é só uma notação que nós estamos utilizando, tá? Pode ser que ele dê um valor numérico, você só coloca 200, por exemplo, se ele tivesse falado que a população inicial é igual a 200. O que ele está perguntando para nós? O seguinte, ó, quanto tempo leva para que essa população, ou seja, quando eu substituir esse valor do t que nós estamos procurando, inicial se reduza pela metade aqui, ó, quando n0 dividido por 2. Se a gente pegar isso, ó, e substituir o valor aqui da lei de formação, a gente vai ficar com o seguinte, ó.
A lei de formação é quem? N0 vezes E elevado a menos T sobre 2, que é igual a N0 dividido por 2. Quando eu olho para isso, o N0 vai acabar simplificando com ele mesmo, ó, porque veja bem, eu tenho o N0 aqui do lado esquerdo e está multiplicando, eu tenho o N0 que está aqui em cima, acabou simplificando, então quem que sobrou? Ó? E elevado a menos T, não é sobre 2 aqui, perdão, é sobre 5. Sobre 5, que é igual a 1 sobre 2. Quando eu olho para essa equação, é uma equação exponencial? Sim. O E, lembra que ele é a constante lá do número de Euler, tá? Lembra que a gente tem lá o logaritmo na base E, que é o ln, que inclusive ele está dando ali? A gente vai acabar substituindo, mas ele não é uma incógnita, ele é uma constante. A nossa incógnita é o valor do T. Então o que você faz? Vamos organizar isso aqui primeiro, ó. Lembra do seguinte, nós temos lá o caso particular de A elevado a menos N, eu quem vou inverter aqui trocando o sinal do meu expoente. O sinal aqui, ó, do expoente é mais 1, beleza? O que a gente vai fazer? Vou jogar ele para cima, então ele vai ficar como? Ó, 2 elevado a menos 1. Esse 1 que estava aqui, ele vai vir para baixo, mas não precisa. E aqui vai ficar como? Ó, E elevado a menos T sobre 5. O que eu faço agora? Eu não consigo aqui, ó, fazer o E virar 2, nem o 2 virar E. Aí que você utiliza a ideia do log. Quando você chegou em uma equação exponencial em que você não consegue igualar as bases, aplica o log dos dois lados da equação. Lembra que equação é uma balança. Se eu faço algo desse lado, se eu faço algo desse lado, tá tudo certo desde que seja a mesma coisa. O que você precisa ficar atento é qual a base que você vai aplicar. E quem determina isso é o enunciado do exercício. Lembra que ele deu aqui, ó, como sendo o ln de 2 igual a aproximadamente 0,7? Lembra que esse ln é a notação seguinte, ó, é log de 2 na base E, que é igual a 0,7. Então, que base que eu vou aplicar o log aqui? A base E. Então, quando eu aplicar, vai ficar o seguinte, ó, log de E elevado a menos T sobre 5 na base E, que é igual a log de 2 elevado a menos 1 na base E. Se você quiser trabalhar com ln, pode, tá? Mas eu vou deixar assim porque fica mais fácil de vocês enxergarem aqui as propriedades e as consequências que a gente vai fazer, tá bom? Primeira coisa, tem um expoente aqui, eu vou fazer tombar, tem um expoente aqui, eu vou fazer tombar, utilizando a seguinte propriedade, ó. Log de A elevado a N na base B é igual a N vezes log de A na base B aqui, tá bom? Então, ó, vai ficar menos T sobre 5 aqui na frente, menos T sobre 5, vezes o que sobrou, que foi quem? Log de E na base B, que é igual a menos 1, então, ó, menos log de 2 na base E aqui, ok? Log de E na base B, lembra lá do que? Da consequência da definição, ó. Quando eu tenho um log de B na base B, quando o meu logaritmando é igual a base, isso dá 1. Então olha só que interessante, tudo isso daqui ele vai dar 1. Quem sobra só? Menos o meu T sobre 5, que é igual a menos log de 2 na base E, ele deu, ó, 0,7. Então vamos substituir, 0,7. Os dois estão negativos, multiplica por menos 1, fica positivo. O 5 está dividindo, eu vou passar multiplicando. Então T é igual a 3,5 meses, certo? O que significa isso? Significa 3 meses e 5 dias? Não, significa 0,5 meses. 0,5 é metade. Então isso aqui significa 3 meses e meio. O que corresponde aqui? A alternativa de letra D como sendo a alternativa correta, tá bom? Essa aula foi bem extensa porque log é bem extenso. Mas, de novo, vai por partes, tá? Aqui na linha do tempo, se você quiser revisar, tem todas as partes. Faça a lista de exercícios, beleza? Faça sem assistir a resolução. Tenta resolver antes, que é só assim que você vai pegar com o tempo. Os exemplos que eu fiz, dá um tempinho para você mesmo e tenta refazer esses exemplos, tudo bem? Que eu tenho certeza que vai ser bom para você. Vou pedir de novo para você se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece
que precisa de log, seja no ensino médio, seja no processo seletivo, seja em algum concurso que ele vai prestar, tudo bem? Tchau, tchau para vocês, muito obrigado por vocês assistirem. Até a próxima aula, um grande abraço e que a força esteja com você.